Palestra de Joel Goldsmith, O Sermão da Montanha, tape 11B, parte 1, tradução de Rosilda Rocha. Boa noite. Antes de irmos para a lição dessa noite, vamos responder a essas perguntas. E a primeira está pedindo por uma maior explicação do Cristo, do termo o Cristo, como é usado em nosso trabalho. O termo o Cristo tem mais de um significado e, por essa razão, não é um termo fácil de se entender racionalmente. Entretanto, intuitivamente, você pode entender de que forma está sendo usado. Em um sentido, o termo Cristo, como usamos, significa realmente a individualização de Deus, ou o Espírito de Deus como ser individual, ou o ser individual ele mesmo. Como podemos deixar isso claro? Eu, em minha verdadeira identidade, sou o Filho de Deus, ou a descendência de Deus, ou o Cristo. Quando penso sobre mim mesmo como Joel, então penso sobre o Cristo como o Espírito em mim, que é a presença de Deus em mim. Essa presença de Deus em você é o mesmo Cristo. Todavia, a presença desse Espírito de Deus em mim pode ser manifesta ou expressa muito tangivelmente, enquanto que naqueles que não foram muito longe no caminho espiritual, pode não ter expressão alguma. Em outras palavras, um ser humano comum, vivendo uma vida humana comum, manifesta muito pouco ou nada do Cristo. É somente na proporção em que a pessoa começa a ser influenciada por essa presença, o Espírito, que está manifestando o Cristo. Até então, está expressando algum grau de sua própria humanidade. Pode ser um ser humano muito brilhante, pode ser um ser humano muito bom, mas isso não significa necessariamente que é da natureza do Cristo. Agora, simplesmente pense sobre o que eu disse. Eu, em minha verdadeira identidade, sou o próprio Cristo, ou o Filho de Deus. Joel, entretanto, é originalmente um homem de carne, no qual alguma medida do Espírito de Deus tem se tornado evidente, expressa, manifesta através da busca por Deus, dessa busca contínua por Deus, de se juntar, se agregar com pessoas espirituais ou pessoas no caminho espiritual e desenvolver a própria espiritualidade. E assim, um dia descubro que não estou vivendo completamente por minha própria sabedoria, ou força física, ou mental, ou moral, ou financeira. Mas que existe esse Espírito em mim, que algumas vezes vai adiante de mim para preparar um lugar para mim. Algumas vezes vai adiante de mim para preparar, para criar negócios para mim. Algumas vezes vai adiante de mim, até mesmo para preparar um lugar no estacionamento para mim. Agora, eu não estou dirigindo conscientemente para fazer isso, mas isso realmente acontece. E então posso dizer, o Cristo ou a presença de Deus está comigo. Não apenas está comigo, mas está conscientemente, tangivelmente manifesta. E, à medida em que progrido no caminho espiritual,
e isso se torna cada vez mais verdade. Até que, no dia final, poderei ser capaz de dizer como Paulo: vivo, porém não eu. Joel vive, porém não Joel. Cristo está vivendo a vida de Joel. Joel simplesmente vai junto na corrida. O Cristo realmente determina o que devo fazer, quando devo fazer. O Cristo atrai para mim aqueles a quem devo servir. O Cristo atrai para mim essas pessoas e lugares onde posso servir. O Cristo atrai para mim tudo o que é necessário para o reconhecimento dessa mensagem. Tudo o que é necessário para suportá-la e mantê-la. O Cristo atrai para mim aqueles indivíduos que são necessários para me ajudar em suas atividades em todos os departamentos, desde o departamento de ensino e cura até o de datilografar os escritos. O Cristo atrai para mim todas as coisas necessárias para o desdobramento do caminho infinito. E assim, no final, posso dizer: eu vivo, porém não eu. Cristo vive a minha vida. E, portanto, você vê, nessa conexão existe um Espírito de Deus que funciona em mim. E chamamos a isso o Cristo. Agora, a palavra Cristo pode ser usada de outras formas, uma das quais estamos abordando essa noite nessa lição. E essa é justamente onde você chega a esse lugar em seu desenvolvimento espiritual quando não mais usa as armas do mundo. Quando não mais vive pelos padrões do mundo e deixa alguma outra coisa invisível fazer tudo o que você faria se estivesse usando os padrões do mundo. Por exemplo, como vocês sabem, não fazemos propaganda. Como sabem, jamais fazemos propaganda nem dessas classes, nem dos livros. Se você tiver mostrado o desejo de saber quando uma palestra ou uma classe irá acontecer, receberá uma notificação. Não é uma propaganda, é simplesmente uma notificação que você mesmo solicitou quando colocou seu nome em nossa lista. Se desejar receber uma carta mensal, a mesma não lhe será enviada a menos que a requeira. E assim então você pode perguntar: como as pessoas ouvem sobre você? Como as pessoas ouvem sobre as cartas? E minha resposta é: através do Cristo. Porque eu não levanto sequer um dedo humano. Não sigo nenhum modo ou caminho humano para deixá-lo saber sobre esse trabalho, ou para qualquer outra pessoa lá fora no mundo. E então é o milagre da graça que coloca a informação em suas mãos ou coloca o interesse em seu coração que o traz para o trabalho. Agora, essa é uma forma na qual podemos dizer que não estamos usando as armas do mundo ou os modos e meios de viver do mundo. Existem outras formas. Vamos tratar delas quando chegarmos a essa lição hoje à noite. E assim, quando estamos falando sobre sua verdadeira identidade, sua identidade espiritual, você como filho de Deus, sobre o qual lemos no capítulo 8 de Romanos.
Se o Espírito de Deus habitar em você, então você é o Filho de Deus. O Filho de Deus é o Cristo. E assim, no momento em que o Espírito de Deus habita em você, em seu verdadeiro ser, você é o Cristo. Por outro lado, você não vai sair por aí declarando isso. Ainda vai dizer, não, eu sou João, ou Joel, ou Maria. Porém, uma medida do Cristo tocou a minha consciência. E vivo mais disso do que de pão. O homem não deve viver de pão somente, mas por cada palavra. E o que é a palavra? Cristo, a palavra feita carne. Deus, o Pai, aparecendo como Deus, o Filho. E assim agora, quando pode admitir que vive na palavra e a palavra vive em você, pode da mesma forma dizer que está vivendo no Cristo e o Cristo está vivendo em você. E através desse Cristo você pode fazer todas as coisas. Muito bem, provavelmente mais será dito à medida em que prosseguimos. Agora, essa pergunta tem a ver com o seguinte. Na noite passada, você disse que o corpo é um instrumento. Bem, sim, realmente. Então a pessoa prossegue dizendo: entendemos que o corpo não é um instrumento, mas a sombra do indivíduo, a objetificação, a forma externa, a identidade. Bem, não seria tudo isso um instrumento através do qual o indivíduo, ou como o indivíduo se manifesta? De forma que, se eu digo, e não tenho nenhum problema com isso, que o corpo é a objetificação, ou a forma externa, ou a identidade, porque não posso dizer que isso é um instrumento através do qual ou com eu funciono, desde que o corpo não sou eu. O corpo definitivamente não é o eu. O eu é o espírito. O eu é Deus, ou Filho de Deus, ou Cristo. O eu é a minha verdadeira identidade. Porém, o corpo é a forma ou a objetificação que se torna o instrumento através do qual ou como eu funciono. Agora espero que isso esteja claro, porque olho para um automóvel como um instrumento de transporte e não vejo razão para não olhar para o corpo como um instrumento de transporte. Ele realmente me leva aqui e ali. Ele me leva para ali e me traz de volta aqui novamente. Não sou eu, porque se cortar meus braços e pernas, eu ainda sou eu. E ainda sou esse eu inteiro e completo. E se cortar minhas pernas até o quadril, ou meus braços até os ombros, eu sou ainda esse eu inteiro e completo. E então, se decidir atirar uma bala contra meu coração, posso lhe assegurar que eu ainda sou eu. E, ainda mais, estou vivo e estou consciente e ainda tenho um instrumento através do qual funcionar. Porque não existe forma alguma de privar pessoa alguma da objetificação de si mesma ou da expressão de si mesma. E assim eu diria que, mesmo que não consiga ver ou concordar com isso, você não está errado e eu certo. Porque não é uma questão de uma verdade vital que eu chame isso de um instrumento,
É uma questão da linguagem na qual me expresso. Quando estou falando sobre a verdade absoluta, falo sobre o eu. E é também uma verdade absoluta dizer que tem um corpo. Porém, se chama esse corpo um instrumento, ou se você o chama de uma representação física, não faz diferença. Ambos significam a mesma coisa. É aquilo que nos identifica, é aquilo através do qual você está me identificando. É quase aquilo através do qual você me vê. De fato, é aquilo que me trouxe aqui. Então, eu diria que quando se trata dessa questão de instrumento, vamos vê-lo dessa forma, como um instrumento. Porque eu vejo essa Bíblia também como um instrumento. É um instrumento através do qual a palavra de Deus se torna tangível ou visível para nós. Essa Bíblia não é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é espírito. A palavra de Deus é vida e verdade. Essa Bíblia é uma coisa finita que pode ser queimada no forno. Então essa Bíblia não é a palavra da verdade ou a palavra de Deus, mas é um instrumento através do qual a palavra de Deus é trazida à minha consciência. E assim, a Bíblia é realmente um corpo, é a corporificação de uma mensagem. Mas não é a mensagem ela mesma. A mensagem se torna visível, tangível, através dela. Posso discernir a mensagem através dessa Bíblia, do corpo desse livro, ou como chamo, desse instrumento. E lembrem de que não brigamos se vocês não conseguem ver o corpo dessa forma, porque para mim não é uma questão de importância que nome lhe dá, ou que termo usa para o mesmo, desde que nomes são formas finitas de interpretar o infinito. Então agora vamos para a nossa lição. O caminho infinito consiste de ensinamentos que nos levam à experiência de Deus. E chamamos a isso o viver espiritual. Mas também inclui a cura espiritual. E assim, tudo que está conectado com a mensagem do caminho infinito lida com o viver espiritual, a cura espiritual e como alcançar isso. O guia principal é naturalmente o Novo Testamento, mais especialmente os 4 evangelhos e algumas partes do restante do Novo Testamento. E então, certamente, passagens e incidentes do Velho, mais especialmente aquelas passagens e incidentes que nos foram mostradas pelos maiores profetas hebreus, os principais profetas hebreus, os mais inspirados ou iluminados. A parte da cura espiritual é melhor exemplificada através do 1º e 2º capítulos de Gênesis. Retiramos a maioria de nossas lições sobre o viver espiritual dos evangelhos. Retiramos o segredo básico da cura espiritual do 1º e 2º capítulos de Gênesis. E direi de passagem que o segredo que se encontra no 1º e 2º capítulos de Gênesis foi perdido. E até onde descobri na literatura, não foi revelado até agora. Não conheço nenhum livro espiritual ou ensinamento espiritual que forneça a base absoluta para a cura espiritual, exceto voltando ao Gênesis. E não conheço nenhum livro que tenha sido impresso ou publicado nos tempos modernos ou remotos que ensine esse segredo.
Então é necessário prestar muita atenção ao mesmo. A razão por que é necessário prestar muita atenção ao mesmo é que, quando o ouvir, lhe parecerá tão familiar que poderia dizer: todo mundo sabe disso. E posso lhe garantir que, se soubessem, todos seriam curadores espirituais muito bons. Na realidade, se qualquer pessoa soubesse disso, automaticamente se tornaria uma curadora espiritual. E assim, nunca acredite nem por um momento que sabe disso, independentemente de quão familiar possa lhe parecer. Você poderá voltar a mim daqui a um ano e me dizer que conhece esse segredo pelas suas curas. Mas se daqui a um ano não estiver realizando cura alguma, não me diga que conhece a base para a cura espiritual. Agora, vamos tomar primeiro o viver espiritual. E o viver espiritual significa viver acima do sentido humano da vida, que é, como disse antes, viver pelo Cristo. E isso significa sem recorrer aos modos e meios humanos. No capítulo 5 de Mateus, lemos o seguinte: vocês ouviram o que foi dito, um olho por um olho e um dente por um dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal. Porém, qualquer um que bater em sua face direita, lhe ofereça também a outra. Agora, o viver espiritual significa nunca pagar o mal com o mal. Nunca orar ou esperar ou querer ou desejar que um outro sofra pelas suas ofensas, nem mesmo por suas ofensas a você. O viver espiritual significa não recorrer àquilo que é inteiramente humano. E certamente não desejar conseguir de volta o que perdeu humanamente. E que, na verdade, de acordo com nossas leis, são até mesmo legais, mas não espirituais. São direitos legais, mas não espirituais. Se algum homem o levar aos tribunais e tomar a sua túnica, deixe que leve a sua capa também. Agora, se alguém o defraudar, é perfeitamente legítimo, é perfeitamente legal processá-lo. E, se for processado, é perfeitamente legal se defender. Mas nenhuma dessas coisas é espiritual. E existe uma autoridade para isso. Se algum homem o processar e tirar sua túnica, deixe-o levar também a sua capa. À primeira vista, naturalmente, isso parece significar simplesmente: deixe todo mundo passar por cima de você e o defraudar e tirar tudo de você, e seja simplesmente uma pessoa doce e gentil sobre a qual todos passam por cima. Mas não. Jesus, o Cristo, nunca quis dizer isso. Nunca. O que quis dizer foi: não revide humanamente, porém observe o que acontece espiritualmente. Veja se pessoa alguma pode defraudá-lo se você permanecer em seus direitos espirituais e em sua identidade espiritual como filho de Deus.
Veja se você pode realmente perder alguma coisa se permanecer nesse princípio de não resistir ao mal. Não resistir ao mal é o mais tolo e impraticável dos ensinamentos humanos. É o mais sábio e o mais prático dos ensinamentos espirituais. E aqueles que alcançam um estado de consciência no qual podem ficar firmes e deixar o inimigo vir até eles com exércitos e com lanças e facas e armas ou com processos. E se puderem permanecer nesse relacionamento de não resistir ao mal, nunca poderão perder. Da mesma forma que Davi não poderia perder a batalha contra Golias ou os hebreus, cujo inimigo tinha uma quantidade de homens muito maior, não poderiam perder aquela batalha. Quando o profeta disse que os inimigos tinham apenas braços de carne, simplesmente por ficarem quietos e orar, os inimigos começaram a lutar entre eles mesmos. Então, o viver espiritual é desistir de recorrer a meios humanos. Depois, o mestre foi inteiramente ao extremo e disse: baixe a sua espada. Quando essa espada foi puxada para defendê-lo, baixe a sua espada. Aqueles que vivem pela espada morrerão pela espada. Mas Jesus não morreu, e essa é a razão pela qual estamos aqui. Ele provou que nem mesmo a crucificação teve o poder de matá-lo. Ele viveu após a crucificação. Ele viveu através da ascensão. E duvido que exista qualquer pessoa que possa negar que ele está vivo hoje. Mesmo com todos esses anos que se passaram, o Mestre está vivo hoje. Ele não é o único que está vivo hoje. Todos que já viveram estão vivos hoje, porque a ressurreição e a ascensão provaram que Deus é a vida individual. Jesus nunca teve a intenção de provar que somente ele poderia sobreviver à morte. Não haveria muito para nos deixar na forma de um princípio, não haveria muito para nos ensinar na forma de uma religião ou fé, simplesmente provar que somente ele pôde fazer isso. Ou não. Ele passou pelas suas experiências para provar as verdades universais, as leis universais. Porque, se não fossem universais, não teriam benefício algum para nós. Se alguém o obrigar a caminhar 1 milha, não resista, vá com ele todo o caminho. Prossiga firme na verdade de que o Cristo é o mediador em nossa experiência. O Cristo é o catalisador. O Cristo é a presença e o poder que é nosso Redentor, nossa proteção, nosso tudo. Ele é nosso tudo. Aqui novamente temos esse termo, o Cristo, ou o Espírito de Deus, ou a presença de Deus. Dê ao que ele pede e não desvie o caminho daquele que lhe pede emprestado. Ouvistes o que foi dito: amarás a vosso próximo e odiarás vossos inimigos. Eu, porém, vos digo:
Amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos maltratam e perseguem. Por quê? Para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Você não vê que estou tentando lhe dizer, durante esses últimos dias, que você é o homem de carne, que não pode agradar a Deus, que não é governado por Deus, a menos que o Espírito de Deus habite em você? E se o Espírito de Deus habitar em você, é assim que está vivendo. Você está vivendo de acordo com padrões espirituais, não humanos. Porém, se ainda está nesse estágio, onde está exigindo um olho por um olho e um dente por um dente, onde está resistindo, onde está lutando, onde está usando as armas do mundo, você é o homem de carne, não o Filho de Deus. Você somente pode ser o Filho de Deus, ser o filho de seu Pai que está nos céus, se não estiver resistindo ao mal, se não estiver exigindo um olho por um olho, se não estiver se ressentindo com as opressões humanas, se não estiver lutando contra a perseguição, se não estiver temendo os tiranos, então você é o Filho de Deus. Isso é aquilo que chamamos do viver espiritual, ou viver no Cristo, ou a consciência do Cristo, ou viver na consciência do Cristo. Agora, se ama aqueles que o amam, que recompensa terá? Certamente você é um ser humano, um homem de carne, se ama apenas aqueles que o amam. Porém, você é filho de Deus se estiver amando seus inimigos, orando para que não sejam punidos, perdoando-os 70 vezes 7, se elevando acima do ressentimento pessoal, raiva, ódio, preconceito, intolerância, tendenciosidade. Então, você é filho de Deus. Assim, não é muito fácil ser filho de Deus. E, muito francamente, nenhum ser humano pode ser o filho de Deus. Ninguém por si mesmo pode ser o filho de Deus. É somente quando o Espírito de Deus o toca. É somente quando o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor, está sobre você. Quando o Espírito de Deus entrou em você, então pode fazer todas essas coisas, porque não as estará fazendo por si mesmo. O céu ajude o homem que alega ser tão bom que perdoa os pecadores e não resiste ao inimigo, e é tão bom que pode viver esse tipo de vida, porque não está fazendo nada disso, de forma alguma. Ele está mentindo. Homem algum pode viver essa vida por si mesmo. A vida espiritual somente pode ser vivida se o Espírito de Deus habitar em você. Somente se tiver aberto a si mesmo para o Cristo e tiver sentido a sua influência. Somente assim pode viver a vida espiritual. Porém, não pode receber o crédito por isso. Portanto, deve fazer como Paulo e dizer: eu vivo, porém não eu. É o Cristo fazendo isso através de mim. O céu ajude a pessoa que está alegando ter virtudes espirituais,
porque ela está muito distante do reino dos céus. Você somente pode, realmente, verdadeiramente, viver espiritualmente quando, ao mesmo tempo, souber que não é você quem está fazendo isso, que não tem a capacidade para fazer tal coisa, que é o Espírito de Deus em você que o capacita a se elevar acima de querer vingança, ou querer se defender da lei, ou querer se defender da calúnia, do escândalo, dos boatos. Somente quando puder rejeitar a tentação de se defender, quando puder sorrir e dizer: se puderem acreditar nisso, sinto muito por vocês. E então deixar que sigam em frente. Assim você está confiando no Cristo para fazer os ajustamentos necessários para a sua defesa. O mestre disse: se for levado perante o juiz, simplesmente abra a sua boca e Deus falará através de você. Não pense antecipadamente sobre o que irá dizer. Não tente ser um advogado esperto por si mesmo. Não faça isso. Não tente defender a si mesmo. Espere até estar diante do juiz, abra sua boca e observe o Espírito falar através de você. Muito obrigado.